será que é programar um módulo de detecção de cores usando a linguagem MicroPython num Raspberry Pi Pico, hein? Para ver como que é, a gente preparou esse circuito que identifica a cor que está bem na frente e acende um LED na cor correspondente. Você quer saber aí como que a gente criou esse projeto? Então fica até o final aqui desse vídeo, porque eu vou te ensinar o como montar o circuito e também o como programar esse módulo em Python, pessoal. E não é só isso não, hein? Eu ainda preparei uma dica bônus para todos os makers que seguem aqui o canal, que querem também saber o como calibrar esse módulo. Ele precisa de uma calibraçãozinha. Esse aqui é mais um vídeo, pessoal, da temporada de Raspberry Pi Pico com MicroPython, da nossa série Desafio Maker Powered by Petrobras. Aqui você aprende sobre alguma tecnologia e usa esse conhecimento para fazer um projeto Maker. E concorrer a super prêmios também. Quer ver como que pode ser simples programar em Python um módulo para detecção de cores? Então vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar assim bem rapidinho. O meu nome é Flávio Guimarães e eu trabalho com desenvolvimento de tecnologias como software, circuitos com Arduino, projetos de automação. Para compartilhar esse conhecimento, eu criei o canal Brincando com Ideias e os cursos arduino.net e robótica.net. Nesses dois cursos, até quem nunca programou antes vai poder ali curtir as aulas e ainda criar o seu próprio projeto de tecnologia. Isso mesmo, hein? O seu próprio projeto com autonomia. Isso, você mesmo criando e colocando a sua criatividade em prática. E olha, essa autonomia ela tem tudo a ver com o movimento Maker, de colocar ali a mão na massa e desenvolver as suas invenções, sabia? Por isso que a Petrobras oferece aqui no canal essa nova temporada do Desafio Maker. Quem enviar aí o projeto mais legal, o mais criativo e original, vai poder ganhar um prêmio muito top mesmo. É um kit com 2 placas, um Raspberry Pi Pico, sim, igualzinho a esse novinho, e também um Raspberry Pi 4, a versão mais nova, lacrada na caixa original. Se você quiser saber aí todos os detalhes e conhecer o como funciona o desafio, ou os critérios de participação, olha, eu vou deixar um card aqui em cima da tela, o link do primeiro vídeo da série. Lá a gente deixa tudo bem explicadinho sobre como que vai funcionar e quais dicas tem lá nas mini aulas para você arrebentar no desafio. Fechado, pessoal? Então agora, olha, vamos ver o como usar esse módulo de detecção de cores, né, com a placa Pico, o Raspberry Pi Pico. E antes de mais nada, vamos ver aqui de pertinho esse módulo para entender o como que ele funciona. Como bem sabemos, esse módulo identifica cores. Mas é importante entender que ele atua com base em sensores. São os sensores que permitem que ele reconheça cores. Aqui dentro dele, dentro do círculo preto, é onde fica o sensor. E como esse sensor precisa de luz para funcionar, temos esses LEDs ao redor dele. Mas o que um sensor de cor tem a ver com as luzes? Olha só, pessoal, as cores que existem no mundo, né, só são percebidas por nós, ou seja, pelos nossos olhos, por conta da luz. Pensa da seguinte forma. Olha, a luz existe, né, como o conjunto de todas as cores, todas as que a gente possa perceber. Quando a gente pega um objeto, né, por exemplo, iluminamos ele, esse objeto absorve a luz, ele absorve todas as cores e reflete uma cor de volta. Essa cor refletida pelo objeto é a cor que nós enxergamos com os nossos olhos. Como essa cor é? Vamos pegar aqui o nosso mascote Bino, por exemplo. Tá? Só um exemplo, olha. O nosso mascote, né, quando a gente ilumina ele, o Bino absorve a luz, ou seja, absorve todas as cores e o Bino reflete de volta essa cor assim meio marrom. Aqui, por exemplo, nas esteiras, ele absorve todas as cores, não reflete nenhuma, por isso nós vemos a esteira na cor preta. Então, olha só, nós vemos a cor que é refletida. As demais cores da luz são absorvidas pelo objeto.
E é seguindo essa ideia, esse princípio de refletir cores, que funciona aqui o nosso módulo. Mas a grande dúvida do vídeo de hoje não é exatamente essa, né? Mas sim, será que nós vamos conseguir programar esse módulo usando a linguagem MicroPython? Olha, nós vamos dar aqui um zoom na bancada e entender o que a gente construiu para provar aí que dá sim para utilizar tranquilamente esse módulo com o Raspberry Pi Pico. Nós usamos aqui então o Pico e também um circuito, né, com o módulo LED RGB. Esse módulo ele é bem legal porque ele já vem com um circuito pronto para simplificar o uso desse LED aqui, que é um 3 em 1. Ou seja, pessoal, aqui dentro dele tem 3 cores que nós vamos utilizar. Olha, é bem simples. O Raspberry Pi Pico é o cérebro do nosso projeto. Nós estamos usando 2 portas dele para controlar o filtro do sensor. Uma porta serve para controlar os LEDs e a outra porta é para receber a informação de leitura realizada pelo módulo. E como que ele funciona? Olha só, eu coloco na frente do sensor um objeto com a cor, digamos aqui vermelho. Então eu aperto o botão, ele identifica e acende o LED vermelho. Agora, por exemplo, eu vou colocar aqui um objeto azul. Aperto o botão e olha só, aí ele acende o LED azul. Mas antes de qualquer passo, é fundamental que primeiro você faça a calibração da leitura das cores. É bem simples e nós vamos começar com ela agora. Veja aqui na tela. Só que antes da gente entender o código que nós fizemos, vamos aqui entender as ligações. E olha, esse esquema ele também está aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, hein? Veja só, aqui nós temos o sensor. Nessa imagem ele não está com aquele anel preto, mas de qualquer forma é o mesmo sensor, com as mesmas pinagens. E ele está, em primeiro lugar, alimentado, né, com GND, e o positivo, nós temos ele ligado aqui embaixo, olha, VCC. E também do outro lado, o VCC ligado a esses outros 2 pinos aqui de cima. Temos também aqui o LED, né, RGB. Então nós vamos ligar aqui o terminal negativo do LED, né, que é o catodo. Então esse é um LED de catodo comum. E o positivo de cada cor, né, um LED RGB, ele possui 4 terminais, porque um deles é o negativo e os outros 3 são o positivo de cada uma das cores primárias. Ou seja, entenda que lá dentro desse LED RGB nós temos 3 LEDs. É isso mesmo, são 3 LEDs lá dentro. Um é verde, o outro é vermelho, o outro é azul. Então nós temos um terminal para cada um deles. Se você testar, se você ligar aqui o negativo e o positivo de um, você vai ver que o LED vai acender em uma dessas 3 cores, azul, vermelho ou verde. E claro, misturando essas cores com intensidades diferentes, você consegue regular qualquer cor, né, que a gente tenha, qualquer cor existente a partir dessas 3 cores misturadas. Lembrando de colocar aqui o resistor de 220 ohms nos terminais positivos. E aqui atenção, tá pessoal? Se você tiver um LED RGB que funciona de forma invertida, pode ser que ele, em vez de ter o negativo em comum, ele pode ter o positivo em comum. E aí o negativo é individual para cada cor. Então você tem que fazer a ligação invertida, porém também lá na programação é invertido. Em vez de ligar, você desliga e vice-versa, tá? Então olha, cada uma das cores ligadas aqui em portas do Pico. Os 3 pinos que vão fazer a comunicação ligados também no Pico. Esse outro cinza aqui, olha, ligado lá em cima, tá vendo? E por último nós temos aqui um botão. O botão ele está ligado em uma porta do Pico e o outro terminal no negativo. Ok? Então fica aí para vocês fazerem exatamente esse circuito no projeto de vocês. E agora sim vamos entender esse primeiro sketch aqui, o Calibra, também para você baixar, ele está disponível aí na descrição do vídeo. E o que nós temos aqui é um sketch para vocês executarem ele tal qual, não precisa mudar nada. Talvez, claro, só as definições de pino, né, que a gente está usando de acordo com aquele diagrama que nós vimos. Vou
stopar aqui para que ele pare qualquer execução e vou iniciar a execução. Então, olha lá, ele está pedindo para posicionar o objeto, eu vou posicionar aqui o verde, então ele começa a fazer a leitura e ele nos dá os valores lidos. Olha, vermelho tanto, azul tanto e verde tanto, tá vendo? Agora ele pede para trocar, vamos colocar o vermelho, então a gente vai anotando esses valores. Ó, vermelho 10, azul 4 e verde 2. E agora, por último, o azul. Colocamos lá, ele lê. Então, todas as cores que você quiser detectar, você coloca no sensor e ele vai te mostrar os valores. Uma vez que ele já mostrou todos os valores, a gente pode parar aqui a execução e, com esses valores anotados, agora sim a gente pode ir lá para o outro sketch de funcionamento mesmo. Esse programa, pessoal, está disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Esse programa para fazer a calibração. E olha, esse aqui é um presente para os makers que estão aí acompanhando o canal e que não vão precisar ir quebrar a cabeça, né? Porque nós já testamos tudo por aqui. Olha, eu acho que a gente merece um joinha aqui, não merece não? Só por conta disso. Mas o que você acha? Não esquece. Aliás, lá no curso de robótica.net tem uma aula específica sobre esse módulo, ensinando como que integrar ele, assim de forma criativa e bem descomplicada, em placas Arduino e nos seus robôs. Olha só que legal, hein? Entra no link que está na descrição aqui para conversar com a nossa equipe que fica lá no chat e conhecer todas as aulas do curso. Tá bem bacana. Agora vamos voltar aqui para o MicroPython e ver o outro sketch, né, o outro programa, que é o que faz realmente o funcionamento do sensor. Dá uma olhadinha. Que é o sketch de leitura. E o que nós vamos fazer? Nós vamos lá embaixo. Olha, aqui temos algumas definições e tal. Então aqui no while true é onde nós temos a lógica do projeto que nós vimos. Ele vai receber aqui o valor do botão, tá vendo? PinBotão.value, para a gente identificar se o botão foi apertado. Então, se o botão for apertado, o que ele vai fazer? Ele vai ler as 3 cores do sensor, tá bom? Uma por vez, e vai guardar numa variável o que foi lido. Então, você se lembra que lá no sketch de calibração, ele nos mostrou quais foram os valores lidos para cada uma dessas cores primárias, para cada cor que nós colocamos. E veja, nós colocamos cores primárias aqui por coincidência, mas eu posso colocar uma cor amarelo, marrom, rosa, roxo, qualquer cor, e nós vamos ver valores diferentes dessas 3 cores primárias. Dessa forma, ou seja, o que nós temos aqui? Esses ifs e elifs, tá vendo? É aqui que nós vamos colocar a lógica de acordo com os valores que nós lemos lá na calibração. Então, por exemplo, tá? Pelo teste que eu fiz aqui na calibração, eu identifico que o objeto é vermelho quando o valor de vermelho for maior do que o de azul e também o valor de vermelho for maior do que o de verde. Essa foi a lógica que eu encontrei naqueles valores que eu calibrei. Quando que eu percebi que naqueles valores indica que é um azul? Quando o valor azul é maior do que o verde, é maior do que o vermelho, na verdade, né? Maior do que o vermelho, maior do que o verde, e o azul é maior do que 5. Por quê? Porque se eu não coloco isso, a gente vai confundir o azul com o verde. Tá? Isso no caso aqui dos meus valores. Tá? Então, se o azul for maior que 5 e ele continua sendo maior do que o verde e o vermelho, é um azul. Então, esse 5 aqui, né, já seria algo que eu estaria ajustando se eu tivesse com uma outra iluminação diferente. Se eu tivesse com sol, em algum local aberto. Depois aqui, para identificar se o objeto é verde, olha, o valor verde é maior do que o vermelho, mas o azul é maior do que o vermelho e o azul menos o verde é menor do que o vermelho. Então foi outra lógica que a gente encontrou aqui para identificar que o objeto é verde. Bom, então pura lógica. E se você está viajando aí nessa lógica, o que é leaf, if, maior, e esse and, não se assuste. Tá claro que não é algo que eu possa explicar aqui em alguns minutos nesse vídeo, mas se você estudar lógica de programação, estudar os comandos
de condição e as condições lógicas, pouco a pouco, cada uma das características de tudo isso você vai entender, não é difícil, e aí você junta essas pecinhas e você consegue entender essa lógica. Lá nos cursos arduino.net e também robótica.net, a gente treina bastante isso. O de arduino.net a gente dá mais ênfase para essa lógica, tá bom? Então, poxa, estou aqui perdido, programação não é para mim? Eu te convido a conhecer o curso de arduino.net para ver que não é do outro mundo não. Sim, existem várias aulas e você vai fazendo uma por vez e você aprende a lógica com certeza. Viu só, pessoal? É possível sim programar em Python e integrar esse módulo com o Raspberry Pi Pico. Aproveita também para você anotar essa dica aí que vai fazer toda a diferença na hora de você utilizar esse módulo. Olha, fique ligado. Como que ele depende, né, muito da luz, então o ideal é você colocar o objeto nem muito colado no sensor e também nem muito distante. Ou seja, você tem que encontrar a distância ideal com a calibração para que ele fique realmente preciso. Fique ligado, procure a distância ideal, nem muito colado e nem muito distante, tá bom? Beleza então, pessoal? Com essa dica de encontrar a distância certa, você não vai ficar aí tendo dor de cabeça com esse sensor, beleza? E olha, é para isso que serve o Desafio Maker Powered by Petrobras, ok? Para que você não fique aí quebrando a cabeça. E também para que ninguém fique perdido, né, na hora de usar aí uma das tecnologias que a gente está mostrando por aqui. Continuem atentos aqui no canal, hein? Maratonem o conteúdo da série e arrebentem nessa competição, combinado? Olha, tem muitos componentes legais chegando aí nos próximos vídeos ainda. Não acabou ainda não. E como de costume, antes da gente ir, olha só os depoimentos que nós recebemos aqui nessa semana. Olha que legal. Muito obrigado, pessoal! Eu já estou muito feliz com todas as perguntas e os projetos que estão enviando para conquistarem o Desafio Maker. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando o canal e usando a criatividade para explorar o mundo dos makers. Tá muito bacana isso. E claro, pessoal, sempre de forma simples, né, acessível e bastante divertida, que é a nossa pegada aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo, combinado? Obrigado pela sua participação e um forte abraço. Tchau, tchau!